coberta de beleza, de conceito e de grandeza, que nos faz admirar. Cidade linda, um prefeito genial, é preciso em Natal pra fazer mais brilhar. Cidade linda, cheias de ruas formosas, cheias de jardins de rosas, com pracinhas de rigor. Cidade linda, teu progresso e atração, foi Djalma Maranhão quem te deu tanto esplendor. Natal bonita, recoberta de beleza, de conceito e de grandeza, que nos faz admirar. Cidade linda, um prefeito genial, é preciso em Natal pra fazer mais brilhar. Cidade linda, cheias de ruas formosas, cheias de jardins de rosas, com pracinhas de... Olá! Vocês estão acessando a Pós-TV DHNet e hoje nós vamos começar uma série de programas sobre a história dos direitos humanos no Brasil, enfatizando o MNDH, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, e com uma variação, né? Nós vamos falar hoje sobre a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, e o MNDH. Nós temos aqui a presença de muitas figuras que não se vê há muitos anos, né? A nossa companheira Eliana Hollenberg, né? Marisa Formo della Vecchia, tá certo? Tá certo a pronúncia, Marisa, porque é complicado. O companheiro José Carlos Zanetti e Fátima. Fátima, qual é o teu sobrenome? Que eu fico perguntando. Nascimento. Cabra. Então, eu já passo diretamente para a nossa companheira Marisa, né, que vai dar as boas-vindas e o encaminhamento da nossa conversa. Eu quero deixar um abraço, não em meu nome, mas em nome de toda a população e de toda a militância do Movimento Nacional, ao Roberto, que teve a iniciativa de sempre guardar imagens, falas, momentos da história de luta do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ele é o maior arquivo que temos sobre o tema no país. Mesmo que tenhamos hoje nos relatórios e muitas outras informações já na internet, sob forma de texto, mas também ele tem muitas vivências registradas, e hoje este encontro tem este objetivo. Mais do que descrever dados que já encontramos em outros locais, é trazer a interpretação de vocês sobre estas lutas. E a SESI cumpriu e cumpre um papel fundamental, como dizíamos no início, para que o Movimento Nacional de Direitos Humanos tenha nascido e atingido o nível de compromisso e de prática social que conseguiu. E aqui temos, na pessoa da Eliana Hollenberg, do José Carlos Zanetti, da Fátima Nascimento, lembro muito da Cleide, de um conjunto de grandes companheiras e companheiros da SESI que nos ajudaram, e o Nilson, que foi o Nilson, que foi o grande batalhador dessa luta no Brasil e no mundo. Então, agradecemos vocês aceitarem esse desafio e essa contribuição que o Roberto Monte está dando à história da luta dos direitos humanos do Brasil. E nós iniciamos, então, ouvindo, um bate-papo, segundo o Roberto, aberto, livre, e a Eliana já apresentou uma sugestão, que nós começamos com a sugestão da Eliana sobre o tema, Eliane. A Eliane sugeriu iniciar destacando os grandes momentos de atuação da SESI junto à luta nacional do Movimento de Direitos Humanos e também a luta internacional, tanto a latino-americana como mundial. Bom dia, Marisa, bom dia, Roberto. Faço minhas palavras de Marisa como agradecimento a você, reconhecimento por essa sua persistência, né, na conservação da memória, não só como memória, mas como algo
significativo que está aí hoje para ajudar que a gente possa seguir em frente, recuperando momentos chaves da nossa história. Né? Bom dia, Zanete, grande companheiro. Bom dia, Fátima, também companheira, nós três na SESI naqueles momentos. Eu estava sugerindo, pensando, né, de que os direitos humanos sempre estiveram na centralidade da atuação da SESI, né, desde o início. E então eu via alguns momentos como momentos marcantes, embora se continue nessa persistência pelo apoio à luta dos direitos humanos. Mas um primeiro foi a própria criação da SESI, né? Quando a SESI, em 73, com várias igrejas, ela procura realmente mostrar, naquele momento que vivíamos ainda um regime ditatorial militar, mostrar a importância dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que produz aquela cartilha conhecida, porque foi distribuída aos milhares, né, pelo Brasil, e não só foi reconhecida pelas populações periféricas, mas também por universidades, por vários centros, e é uma cartilha que ficou como um marco na história. Né? Depois, eu acho que nós podemos descer a mais detalhes sobre ela. Zanetti gosta bastante de falar sobre as repercussões da cartilha, mas foi um momento muito importante. Né? Um outro momento foi o momento de 1982, quando 33 grupos, né, dos regionais de direitos humanos se reuniram em Petrópolis no primeiro encontro nacional. E aquele primeiro encontro nacional foi apoiado pela SESI. Né? Acho que é importante, foi o momento da criação do SIM, o Serviço de Intercâmbio, né, em Direitos Humanos, que teve um papel muito importante. No outro momento, 86, então, na própria criação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que teve não só um financiamento para a criação do movimento, mas também para a ação política desse movimento no Brasil e internacionalmente. Né? Nós podemos depois também descer alguns detalhes sobre esse momento, mas é importante. Nós tivemos todo um marco de solidariedade internacional que estava colocada, a importância depois da participação na convocação da Constituinte, nos direitos fundamentais, apoiando toda aquela luta para colocar os direitos humanos na Constituição. E nós temos, então, isso já logo em seguida, em 97, e daí, em 98, né, um momento marcante, onde a SESI sente a necessidade, e o movimento também, de se fazer um balanço da atuação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Né? Eu acho que são momentos muito expressivos. É claro que nós já tivemos 2 outras edições da cartilha, mas a edição de 2003 também, a meu ver, é muito importante, porque se a SESI nasce defendendo os direitos humanos, mas no sentido mais de direitos individuais e políticos, em 2003, a cartilha, que é reformulada, inclusive com apoio de 2 figuras muito importantes, que já se foram, infelizmente, de coinonia, Jorge Atílio e o Zwínglio Dias, né? Foi uma cartilha já com a concepção de direitos humanos, econômicos, sociais, políticos e também, afirmávamos, ambientais. Tá? Então, são momentos que, a meu ver, merecem um destaque nessa trajetória, e por isso eu tinha proposto a Marisa, né, de que a gente destacasse
porque, embora a luta e o apoio aos direitos humanos continue sendo central para a SESI, mas eu acho que esses momentos eles marcam, né, todo um apoio que veio com agências de cooperação ecumênica também, com o próprio Conselho Mundial de Igrejas, no sentido de dar um reforço a essa luta no Brasil, né? Que é uma luta importante, o apoio vem para denúncias, vem para a luta em si, e vem também para a qualificação dos quadros do movimento. Marisa sabe melhor que ninguém todo o apoio à formação dos quadros para a atuação nos direitos humanos. Talvez como um início, né? Eu queria marcar esses pontos, e é claro que a gente vai voltar a eles e a outros e aprofundar. Talvez só, se vocês me permitirem, eu queria mostrar o livro, né, da SESI dos 40 anos. Foi um livro produzido a várias mãos, com muito carinho, e que um dos pontos, né, que está nesse livro, com priorização, é o apoio da SESI ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ecumenismo e Cidadania. É um livro grande. Tem o pós-fácil de Carbonari. Exatamente. O prefácio é do Anivaldo Padilha e o pós-fácio é do Paulo Carbonari. Grande defensor de direitos humanos. Liana, me permita dois reparozinhos. A avaliação da SESI foi em 95 para 96. E queria destacar que o escritório da SESI em Salvador foi uma iniciativa, foi uma atitude muito corajosa das igrejas na época, porque os escritórios das igrejas geralmente ficavam no sul, né? Os anglicanos, luteranos, eu acho que não sei se o CNBB já estava lá em Brasília. Então, o fato de escolher Salvador como porta de entrada do Nordeste, como onde estão as grandes violações, as carências, né? Então, foi uma atitude política da SESI muito importante, a montagem do escritório em Salvador. E outra coisa que sempre eu uso como reforço é que foram, na verdade, uma ousadia de exposição pública, né, e política da SESI ao editar 2 milhões de exemplares da cartilha logo no início, né? Depois foi reproduzindo, foi adaptando, entrou, como a Helena falou, os direitos econômicos, sociais e culturais. Ela ressalta o papel do Zwingli e outro pastor no monitoramento, na construção da intermediação dos 30 capítulos com reflexões doutrinárias e exposições das igrejas. E em uma das revisões, quero destacar o papel também do reverendo João Dias, aqui da Igreja Presbiteriana, que nos ajudou na revisão. Era isso. Só para reparar um pouco, vou comparar. E a Fátima, o que acrescenta, ou o que questiona do que disse a Eliana? Eu queria falar acho que um pouco da minha trajetória também com a SESI, que eu acho que se confunde com essa missão da SESI. Acho que a SESI, como boa parte das organizações ecumênicas que surgiram no Brasil, elas têm como central a luta pelos direitos humanos, né? Isso todas estão voltadas fundamentalmente para isso. E eu conheci a SESI na minha militância na igreja, né? Na SEBS, ainda nos anos 70, através da Cartilha de Direitos Humanos, né? Conheci, como boa parte dos ativistas de direitos humanos, né, também conheceram a SESI por meio
né, que era um instrumento nosso de trabalho, de formação nas nossas comunidades naquele período, enfim. Então, eu conheci a SESI conheci primeiro a cartilha, né? E tomei contato com a SESI posteriormente, porque eu era da Comissão Justiça e Paz de Vitória. Eu trabalhava na Comissão Justiça e Paz de Vitória. A Comissão Justiça e Paz de Vitória foi uma das organizações, né, que fundou a Articulação Nacional de Direitos Humanos, lá em 82. E, em 84, organizamos em Vitória, né, o terceiro Encontro Nacional de Direitos Humanos, e foi nesse momento que eu passo a ter um contato mais direto com a SESI, através de Eliana, Zanetti, Edson, né, outras pessoas, e foi aí que eu entrei na SESI, né, também. Comecei a trabalhar na SESI, comecei a trabalhar colaborando com a Eliana no acompanhamento à Articulação Nacional de Direitos Humanos. A Articulação Nacional de Direitos Humanos, naquele período, ela era um projeto que a SESI considerava um projeto especial, né? Por que especial? Porque era uma articulação na qual a organização apostava muito quanto à capacidade de articulação e de incidência também no país, assim, né? Com grandes expectativas de que, né, essa articulação, né, viesse a ter, e teve, de fato, né, um papel muito importante na luta pelos direitos humanos no Brasil. Então, esse programa, né, que apoiava esse projeto da articulação, a gente teve aí vários momentos dessa relação, né? Como a Eliana falou, bom, em 82 cria o movimento e cria o SIM, o Serviço Nacional, né, de Informação, que a gente acha que vocês vão fazer um programa específico sobre ele mais para frente, que foi muito importante, assim, acho que foi o primeiro veículo de divulgação, né, das lutas populares relacionadas a direitos humanos no país, né? E esse apoio, então, da SESI foi muito importante em poder viabilizar, né, esse informativo nacional, era um informativo nacional, que desse conta. Eu lembro que a gente estava numa luta aqui no Espírito Santo na época, que foi o número 1 do SIM, que foi uma luta de Nova Rosa da Penha, uma luta por moradia. Então, o direito também direitos humanos deixa de ser também, né? Como era visto muito pela grande imprensa como a defesa de bandido, enfim, né? Essa luta muito mais, né, entre a violência policial, que ainda é um elemento bastante importante e forte da luta, mas não é só isso. E foi bastante significativo que esse também primeiro, né, tenha sido sobre luta por moradia. Né? Estamos falando de direitos humanos, estamos falando de direito, né, e a Declaração Universal, né, direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade, enfim, né, uma série de outros direitos também que estão colocados. E, né, e o apoio da SESI é essa trajetória do movimento, né, de uma articulação virou um movimento nacional, e a SESI acompanhando todo esse processo, dando suporte, né, dando suporte que competia a SESI dar no momento, e tanto suporte político quanto suporte, né, financeiro, para que os encontros nacionais pudessem acontecer, para que os regionais, né, de direitos humanos pudessem se articular, né, se organizar e trabalhar no âmbito da formação, como a Eliana já citou, mas acho que tem esse outro elemento também bem importante, que é o elemento da articulação. Né? Não estamos mais sozinhos, não somos mais organizações isoladas, cada uma na sua cidade ou no seu estado, atuando, mas somos uma rede, né, nacional de organizações com o mesmo objetivo, né, com o mesmo ideal de luta. Fundamentalmente isso nesse momento. Zanetti. Posso acrescentar uma coisinha? O Zanetti levantou, acho que uma questão muito importante, com alguns detalhes, sobre a força das igrejas, que a Eliana já havia referenciado, na luta contra a ditadura, na luta a favor dos direitos humanos, na luta pelas diretas já, na luta pela anistia, e hoje,
Eu gostaria que o Zanetti acrescentasse mais o que ele tem a dizer, mas a gente poderia pensar em hoje, quais as forças institucionais que nós temos, que a SESI articula, que poderiam estar mais fortes para criar uma consciência de reação a esse momento histórico. Tá bem. Eu já entro no mérito disso, mas eu queria dizer que, não sei, o Roberto que organizou melhor, não sei se vamos discutir em algum momento a estrutura do movimento como que colado às regionais da CNBB, né? Então, por essa articulação que Fátima fala, que se espraia pelo país e junta vontades e movimentos que estavam nascendo em cada região, agregando a estruturação dos regionais do movimento, né? Que tinha tanta influência da igreja que eles acompanharam o mesmo formato da CNBB. Foi assim que começou, né? Depois, essa dualização e, bom, e também a laicização, digamos assim, né? Muitos grupos que já não tinham mais relação com o movimento de igreja, por exemplo, grupos negros, etc. Então, foram descolando e se tornando uma laicização positiva também, de autonomia, né? De força, e sempre contando com o beneplácito do polo progressista da igreja, né? Eu estava preso em 72, e eu me lembro que ali foi lançado o libelo dos bispos do Nordeste, Olhai os clamores do meu povo, foi uma primeira sinalização também das igrejas, né? E a CNBB puxou mais uma vez esse processo muito, muito rico de aglutinação, né? No campo progressista e de resistência. Bom, isso em relação a hoje, podemos entrar no mérito das más novidades, né? Que nos cercaram, não só por causa do bolsonarismo, mas quem assistiu o filme Rio 40 Graus tinha essa discussão sobre o jogo do bicho, né? Parecia uma coisa hoje tão inocente em relação a... Tem até uma coisa engraçada, que agora o Betinho vai fazer 25 anos da morte dele ano que vem, e aí eu tenho um livro dele que o Ibaz me mandou, muito engraçado, quando Betinho foi acusado de ter se beneficiado do jogo do bicho, né? E aí ele, em conversa com o governador, perguntou o que ele achava de receber algum recurso que eles precisavam para a campanha de combate à fome, etc. Daí o governador disse: bom, não é crime, é contravenção. Aí o Betinho disse: então vamos aceitar. Eu achei muito engraçado a sinceridade dele de se expor assim. Mas, para dizer que, como grande, além desse espírito, esse destamponamento do espírito mais da Casa Grande Senzala, expressa nesse governo, destacar que uma coisa extremamente preocupante que são as milícias, né? Isso estou comparando com o jogo do bicho, que era tão inexpressivo, né? Patrocinava escola de samba, ganhava dinheiro e não pagava, era uma contravenção. E agora a milícia é outra coisa, é uma coisa organizada, eles vivem não só das drogas, vivem dos serviços que prestam às favelas, né? Serviços de água e luz, tudo, né? Quando eu estive com Fátima na Maré, no Rio de Janeiro, uma proposta que acho que, não sei se foi Pão para o Mundo, promoveu, e nós tivemos a oportunidade de passar pela Maré
vendo os jovens armados, né, com o revólver para cima, e nós passando no meio, né, um negócio pesadíssimo. E, bom, isso, facções e a milícia, como extensão da corrupção militar, para mim, é um dos grandes dilemas da democracia brasileira. É uma coisa que não vai se superar em pouco tempo. Há uma juventude já perdida aí, né? Então, é uma coisa muito complicada para mim, como um dos grandes desafios para o movimento de direitos humanos é o enfrentamento das milícias, né? Porque elas não só praticam o que praticam, como também elas são uma força política muito forte, é a base do bolsonarismo, e também, não podemos esquecer o papel das PMs na desestabilização dos países, né? A PM do São Paulo são 300 mil homens, é o maior exército do Brasil, é a PM de São Paulo. Então, lembra que Evo Morales sofreu a sua cassação foi com a intervenção da PM de lá, né? Não do Exército. Então, essas coisas estão colocadas com muita dificuldade, porque nós temos, mesmo em relação aos governos progressistas, muita contradição contra o comportamento das PMs, né? Alguns governos não querem comprar briga com a PM, que é uma história de 100 anos, né? Passa governo, entra governo, eles estão lá, então eles têm quase uma força própria, né? Então, acho que isso, como interferir no currículo dessas escolas e tal, tudo isso, e também, claro, do próprio Exército e da Marinha, da Aeronáutica, tudo isso, para mim, são desafios. Eu sei que, por exemplo, o Genuíno, junto com o Jobim, já pensavam isso no primeiro governo Lula, né, o que fazer. Aí nasceu um programa tão importante, quer dizer, a construção do programa, né, que foi o PRONASSE, e infelizmente não vingou, né? Tal poderio que não saiu do papel, né? Então, e foi um programa, foi a primeira vez que houve de fato, uma discussão importante e estruturada sobre a participação e o controle sobre as polícias, né? Então, para mim, esse é um dos principais desafios colocado pelo movimento para enfrentar esse poder paralelo que é tão forte e desestabilizador. Roberto queria falar antes e eu lhe interrompi. Ao cerne da questão, né? Porque, veja só, os desafios são muitos, né? Quer dizer, quando a gente vê, expressa aquele tá com som? O que eu vejo é o seguinte, eu acho que a gente está numa fase de acumulação de forças, né? Quer dizer, eu acho que pior do que está aí é muito difícil, né? Então, eu acho que está todo mundo, de alguma maneira, começando a agregar forças, etc., etc., e pelo menos o nosso intuito aqui é preservar essa questão da memória exatamente para a gente reforçar a questão da identidade, né? Então, quer dizer, eu estou com uma preocupação, tipo assim, voltando à questão da SESI. Eu lembro que no ano de 1982, 83, lá em Taboão da Serra, eu vi a primeira vez uma equipe de vídeo gravando aquele material. E logo depois você tem vários encontros. Então, um dos nossos intuitos, que eu vivo perturbando Zanetti em função disso tudo, né? Tem uma coisa tão importante quanto aqueles encontros nacionais, é aquela avaliação que vocês fizeram, viu, Zanetti? Você e o próprio Gatica, que vocês saíram entrevistando pessoas no país inteiro. Então, voltando, assim como dizendo a vaca fria, o nosso intuito é disponibilizar esse material na íntegra. Porque eu lembro que do material que você fez com Gatica, nós temos depoimentos assim que é ouro em pó.
Tipo assim, o Jaime Wright, tem Jaime Wright lá. E muitas pessoas são mais de 50 horas. Né? Então, o nosso intuito, Eliana, é em função dessa articulação feito a SESI com os movimentos. É engraçado, Fátima, você era de Comissão de Justiça e Paz de Vitória, eu nasci na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. Então, quer dizer, nós estamos entre aqueles primeiros. E, como detalhe, isso, em termos de pertencimento, para mim é uma coisa muito forte, porque quando você lê aquele livrozinho do SEDOC, como o Dermi estava na frente das coisas, ele tinha saído daqui de Natal e era o presidente da Comissão de Justiça e Paz, né, daqui, e nós fomos, e está lá escrito, nós fomos o primeiro grupo do Norte e Nordeste, fora do eixo Rio e São Paulo, a ser convidado. Por isso que quando fala esse tipo de coisa, além dessa questão da memória, Marisa, eu acho que está todo mundo aqui falando da sua própria vida, inserindo um momento histórico muito forte, né? Digamos, tanto eu quanto o Fátima, eu tenho certeza, a gente jamais chegaria no nível de articulação que a gente teve se não tivesse uma igreja por trás. Né? Então, o que eu estou querendo é exatamente o seguinte: através desse trabalho com a SESI, com o MNDH, tipo assim, o SIM, todo mundo fala do serviço de intercâmbio. O nosso intuito, tanto que o nosso segundo papo, é exatamente falar do SIM e resgatar esse material, disponibilizar o quanto antes. O terceiro, que é bem capaz da SESI também estar junto, que é a AGEM, Agência Ecumênica de Notícia. Né? Então, o que a gente tem no meio disso tudo são verdadeiras revoluções de mudança de paradigma. Né? Eu lembro que a AGEM começou escrita, né? Era o boletim da AGEM, mas teve um AGEM fax. Quando você fala de fax e misturar com jornal, é uma coisa muito doida, né? Mas eu acho que é interessante, Eliana, Marisa, Fátima e Zanetti, é que, além dessa questão de a gente fazer as avaliações, a gente minerar, né? A gente ir atrás desse material para que essas pessoas que vão entrar nessa nova fase, né? A gente está também vivenciando uma mudança geracional. Eu, que era o boy do pedaço, né? Eu era novinho na época. Eu já estou com 66 anos de idade. Então, quer dizer, eu acho que a gente conseguir disponibilizar esse tipo de material, eu acho que a gente vai ajudar muito essas novas gerações que estão entrando aí, que o compromisso e o desafio, né? Como dizia o Répito, né? É grande, porque o trabalho que a gente vai ter que fazer para desmontar toda essa doideira que transformou-se o Brasil, que é uma coisa planejada, eu acho que a gente também vai ter que começar a organizar-se. Né? Eu acho que o ano 2022 vai ser um ano muito legal, assim, vai ser muita luta, né? Quem está achando que vai ganhar assim de barbada, tira o cavalinho da chuva. Mas, além de pensar isso, você também tem que começar a trabalhar para disponibilizar aquelas lutas que aconteceram naqueles anos. Roberto... Eu queria, depois de Zanetti, eu gostaria de falar. Não, pode falar, Helena. Eu estou falando demais, pode falar. Não, é que eu queria assinalar uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente fala da SESI e do apoio ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Né? Zanetti já colocou a importância da SESI ter escolhido a Bahia, né, o Nordeste, para o seu escritório, em contraposição aos apoios que normalmente existiam ao sul e ao sudeste do país. Mas eu queria assinalar outra questão. A SESI optou pelo apoio a pequenos projetos, né? Pequenos projetos que as próprias comunidades fossem capazes de levar adiante e se independentizar de um apoio financeiro numa tentativa de transformação de vidas.
E, ao mesmo tempo, eu me lembro, quando teve o aniversário de 20 anos, Marisa, que você está com a camisa, e que eu conversava com o Enilson disse, não esquece de dizer que, apesar da SESI estar voltada aos pequenos projetos, a SESI está convencida da importância dessa articulação nacional. Né? Ela está convencida da importância dos grandes movimentos e que, se nós formos olhar, ela está envolvida não só com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas com o movimento dos trabalhadores sem terra. Ela está envolvida com a luta pela reforma urbana e com a articulação pela reforma urbana, com a articulação pela reforma agrária, tantas outras. Né? E isso é muito interessante, eu não queria deixar passar o pequeno projeto, o estímulo que a SESI dava aos centros de defesa de direitos humanos em todo o país, né? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento da importância de dar um apoio a um grande movimento nacional. Né? E isso é muito interessante. E talvez, quando a gente for discutir o que é que perdurou, é interessante que a diversidade, né, das questões de direitos humanos ela foi se colocando cada vez mais presente. Então, aquelas lutas essenciais, hoje já foram colocadas muitas outras, muitas relacionadas a gênero, à raça, à questão da devastação do nosso território, a questão da intolerância religiosa. Então, nós temos várias questões que estão colocadas e que todas elas dizem respeito à defesa dos direitos humanos. Era só um senão, Zanetti, pode continuar. Muito bom, muito bom. Eu queria primeiro dizer que eu embora seja o mais longevo militante lá na SESI, né, como funcionário, eu me afastei durante 5, 6 anos, e depois Fátima me convidou para participar da avaliação do NDH 95, né, 95 para 96. Foi muito interessante o retorno e o desafio, né? É isso que vocês estavam falando, que o Roberto falou, impressionante. Nós corremos do Acre ao Rio Grande do Sul, participando de vários encontros locais, para poder tirar um pouco, sentir o feeling, né, do humor, da vontade dos movimentos, da natureza deles em cada estado. Quer dizer, isso nos permitiu uma aproximação, uma lente de aproximação importante do estado da arte, né, de como estava o movimento naquele período, e a decisão que se tinha de ter um escritório em Brasília, né? Foi essa a guinada central na discussão. Eu me lembro, eu até pedi, não estava localizando aqui nos meus arquivos e perdi também um HD da nossa avaliação. O Roberto tinha e me mandou de volta. Eu me lembro que tinha 4 posições em disputa na época. Já não me lembro bem qual era a diferença, certamente não eram tantas assim, mas a verdade é que tinham 4 posições. Eu sei que eu e o Oscar sistematizamos quais eram mais ou menos as posições para expor depois o relato nos grupos, né? Na devolução. Teve um encontro de direitos humanos, não sei em que momento foi, eu acho que foi em Brasília, e lá, ou foi em Goiânia, na verdade, e lá fizemos o balanço do que estava acontecendo dentro do movimento. Foi riquíssimo, de fato, e foi uma necessidade de um freio de arrumação, porque
como nós apoiávamos sistematicamente todos os anos, desde 80 até 95, todos os regionais, antigamente chamados regionais, e o nacional. Tínhamos um recurso importantíssimo da cooperação europeia, era um período mais farto, e do Conselho Mundial de Igrejas. O fato é que nós destinávamos uma porção importante, por exemplo, eram 400 mil reais que a gente mandava para o escritório central, e distribuindo com os regionais outros valores, em torno de 100 mil por aí. Quer dizer, isso de certa forma, foi uma aposta importantíssima, mas, ao mesmo tempo, sentimos que os grupos estavam um pouco se acomodando, sabendo que iam ter esses recursos da SESI sistematicamente. Então, a parada da revisão de 95 foi para dar um alerta também que os movimentos tinham que buscar mobilização de recursos próprios, pensa que não era automático, e tivemos fazer uma discussão muito necessária E aí foi ótimo, porque os relatos eram muito simplórios na época, né? Eles qualificaram melhor os relatórios em função das dificuldades que nós condicionamos para que eles tivessem o mérito, né, de receber um recurso, mas bem fundamentado, mostrando serviço, né? Então, foi um momento muito legal. O fato é que a gente, mesmo sem essa sistemático apoio, a gente nunca deixou de apoiar os movimentos, nem a direção nacional. Ela sempre tinha alguns, principalmente nos congressos, né? Sempre tinha algum aporte mais importante. Enfim, eu acho que começou-se a discutir, me lembro a partir, acho que do Gajop, ou aí do Nordeste, muito essa história da mobilização de recursos, né? Foi uma primeira discussão de buscar sustentabilidade financeira também, né? Campanhas, etc. Então, foi muito interessante esse momento da avaliação. É isso. Eu gostei. Ah, sim. O som, Marisa. O som, Marisa. Som. Está desligado o som, Marisa. Seu som está desligado. Aí. Voltou, desligou novamente. Aí. Tá, vou comentando. Vai lá, Fátima. Esse vídeo que você fala, né, a SESI fez um documentário no início dos anos, meados dos anos 80, né, que gravou, acho que alguns encontros, gravou parte do terceiro Encontro Nacional de Direitos Humanos, e acho que esse acervo, a SESI tem um acervo muito grande na área de direitos humanos. Eu não estou mais trabalhando diretamente na SESI, eu atualmente, já há alguns anos, eu trabalho com a SESI, né? Não na SESI, então a gente tem uma relação muito próxima e sei que tem um acervo maravilhoso nessa área de direitos humanos, acho que um trabalho seria importante. Mas eu estava pensando aqui, né, lembrando que o Zanetti fala das várias lutas de direitos humanos, aconteceu um caso aqui no Espírito Santo há alguns dias, e, bom, já aconteceu em outros lugares do país, e o comentário de um amigo, que era também da Comissão de Justiça e Paz, foi, bom, as salas de tortura agora deixaram de ser, né, privilégio das prisões. Agora, qualquer sala com chave, em qualquer lugar, é um espaço para a prática de tortura. Então, como isso foi disseminado a propósito de os guardas, né, a segurança de um supermercado, de uma rede de supermercado local, né, o clássico que já aconteceu, né, um assassinato na Bahia recente de 2 pessoas, né, ali no Rio Grande do Sul também, mas aqui, bom, detiveram sem nenhuma, né, detiveram uma pessoa, um jovem negro, obviamente, né, acusado de roubo, enfim, e estavam espancando essa pessoa dentro de um espaço, de uma sala dentro do supermercado.
Então, eu diria, a luta pelos direitos humanos teve muitos avanços, mas tem, né, como o Zanetti coloca, ainda muitas dúvidas. As milícias, né, essa disseminação das práticas de racismo e tortura, que é bem, né, o caso aqui, e como que é também se fazer frente a isso. Acho que tem uma nova geração aí de pessoas que não estão organizadas exatamente em, né, em organizações que se chamam Centros de Direitos Humanos ou isso, mas estão em grupo de juventude, estão né, em grupos né, de jovens negros, estão em movimento hip hop, estão nos Islã, estão nas várias manifestações aí de organização e estão também lutando. E acho que é super importante isso, porque eu acho que além de a gente estar tendo uma perda geracional grande, a gente teve uma perda muito grande também no âmbito de direitos humanos agora, em relação à Covid, que eu acho que é um tema super importante também. Como é que a gente vai lidar, né, com a mudança climática, os efeitos disso, e como, né, que a gente vai conseguir sobreviver. Só aqui no Espírito Santo, só em uma organização de direitos humanos, foram 3 pessoas que morreram em um ano, uma delas o Oscar Gatica, né? E 2 outras morreram de Covid, né? Uma jovem de 30 anos e um fundador dela, um pastor já mais idoso, mas os 2 ainda muito atuantes e muito ativos na luta pelos direitos humanos. Então, assim, uma baixa, né? A gente está tendo... E como que a pandemia também afetou, né? E está afetando, acho que a vida dos ativistas de direitos humanos. Né? Então, acho que a gente tem também uma preocupação aí de, né, como também responder a necessidade de manutenção da luta, de manutenção dos ativistas e de uma vida, né, uma possibilidade plena de atuação das organizações. E a SESI está muito empenhada nisso, né? Eu diria. Estou falando isso porque a SESI continua muito empenhada nisso. Então, todo o trabalho da SESI, foram várias campanhas, acho que vários chamados especiais no ano passado e esse ano também, né? Em relação a projetos de enfrentamento da Covid, de enfrentamento das dificuldades de direitos humanos. Acho que a SESI está trazendo um tema novo agora, nesse novo projeto, que eu acabei, né, de ver recentemente, que é a questão dos direitos digitais, né, que a gente fala pouco ainda no nosso meio, né, a gente ainda, né, a gente sabe que existe a desigualdade digital, né, reconhece ela, mas atua muito pouco nesse sentido. Então, a SESI, mais uma vez, eu acho que está inovando aí em trazer, né, uma questão que não é tão nova, mas acho que no nosso meio, ela, né, com o apoio da SESI, acho que ela vai poder se enraizar mais para além dos meios, né, dos meios ligados aos direitos digitais mais amplamente. Acho que vai poder também enraizar-se mais na base, nas favelas, enfim, né, em outras áreas. Acho que isso também é importante, o fato da SESI estar sempre muito atenta a esses movimentos, né, da própria sociedade, né, essas adequações. Acho que isso é super importante. Vale destacar que no mundo dos pequenos projetos se tinha muito essa discussão sobre trabalho e renda, direito à cidade e terra e água, e num certo momento a SESI percebeu a importância da subjetividade e da diversidade. Então, nós fizemos pontos de referência, né? Esse 4º ponto da autonomia e da liberdade, do direito à diferença, né? E isso tudo é um elemento, justamente, um contraponto fundamental a tudo que estamos vivendo hoje, né? Essa ousadia de entender, por exemplo, o papel da cultura como um elemento transformador, revolucionário, né? Não se faz revolução sem cultura. Então, essa discussão está presente também nas nossas discussões, porque é isso que nos dá esperança, né, de transformação, que são os grupos que se envolvem
nesse tema e o desafio de superar as bolhas que temos ainda, né? E que eu acho que a SESI terá um papel nisso e os direitos humanos e o movimento também está bem preocupado com isso, que é essas relações com movimentos importantes de descontentamento com o status que está aí, mas que não temos ligações. Por exemplo, as escolas de samba, por exemplo, as torcidas organizadas, né? Tem muita coisa interessantíssima. Você vê os temas do Carnaval contra Temer, foi incrível naquela época, né? Quer dizer, tudo isso é da cabeça dos organizadores. Quer dizer, qual é o nosso diálogo com eles, né? Tanta coisa boa, o movimento hip hop também, tanta coisa boa, e que a gente tem uma conexão ainda muito tímida, e isso vai ensejar um desafio para o movimento, né? Também um outro tema que é importante do movimento que a SESI fez de grande ousadia, que é avançar para a Amazônia, né? Que a SESI sempre marcou muito essa questão do Nordeste. Então, o fato da SESI colocar a Fundação Ford, principalmente, apostar na SESI por sua postura ecumênica e diálogo interreligioso, inclusive toda a diversidade afro-indígena, são uma nova cosmovisão que a gente tem muito que aprender e que temos investido nisso, principalmente pela relação com a PIB e COIAB, né? As organizações indígenas de referência, e o desafio da SESI de enfrentar essa discussão cultural também com as igrejas evangélicas e neopentecostais, disputando, né, toda uma concepção importantíssima, e é uma grande responsabilidade nossa topar isso, né? E estamos enfrentando, e é claro que no rastro dessas iniciativas, o Movimento de Direitos Humanos também pode contribuir, e já contribui, né? Já temos várias relações. Nunca esqueço a Rosa Marga, no Pará, né? Uma das primeiras ouvidoras e queridíssima, uma luterana rebelde, é muito, muito interessante. E infelizmente se foi, muito amiga de Eliana, e também o Domingos Mariano, né, com a experiência da ouvidoria em São Paulo, até hoje funcionando. Quer dizer, infelizmente essa coisa não se alastrou pelo país, né, mas é uma experiência que o movimento teve, reforçou e precisa continuar, né. E, como disse, isso vai de frente com todo o tema do espírito bolsonarista e das milícias, né? Então, é muito por fazer, e o que nós estamos sempre provocando os movimentos e colocando em serviço para priorizar esse tipo de questão, né? Porque muitas políticas estão sendo desmontadas, mas tinham avançado bastante, né, em relação à questão dos recursos, à questão de certos mecanismos de acesso a recursos, a própria experiência do marco regulatório é fundamental, né, como os fundos como um direito de Estado e cidadão, e não daquele determinado governo. Então, é um conjunto de iniciativas, foram 10 anos para que se estabelecesse o marco regulatório. Eliana esteve no epicentro dessas articulações, também pela SESI, né? Então, acho que é importante mostrar isso como mais um desafio para nós, para o movimento também. Marisa, vou passar para você, mas antes o seguinte, ó, a gente está num tempo legal, né? A Eliana indagou, porque nós temos dois pequenos vídeos, um
que em algum momento mostra o companheiro Enilson, né? E um outro a própria Eliana, né? Agora, acho que seria legal, você deve ter alguma coisa aí para colocar, porque, veja só, eu acho que essa questão das avaliações, dos desdobramentos, etc., é muito legal, mas eu gosto também de trabalhar coisa muito concreta, né? O que tem de concreto é o seguinte: esse levantamento que a gente está fazendo agora é um levantamento que não vai só trabalhar a questão da memória histórica, né? Mas também vai ajudar nessa reagrupação, né? É o seguinte, na verdade, nós estamos esquentando os tamborins, né? E ordenando a bateria, né? Porque muita coisa vem para aí, e eu acredito que essa questão da história, ela é ferramenta, né? Para mim, ela é arma. Né? Então, eu gostaria de passar para você, Marisa, nesse aspecto, para você dar esses encaminhamentos que... Não estou terminando, não, viu? Os encaminhamentos que você coloca. No momento certo, a gente mostrar as imagens. Eliana, o material pegou pequenos trechos, 2 ou 3 minutos. Na fala que Zanetti coloca aí, tipo assim, nós temos aqui pelo menos 3 encontros nacionais que o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular gravou na íntegra. Então, eu tenho gravação com Marga, como eu tenho gravação com outras pessoas, que esse é mais ou menos... Veja só, o movimento, o Encontro Nacional, foi no dia... entre os dias 20 e 24 de janeiro. Então, a gente poderia pensar qual seria o dia ideal para a gente veicular esse programa que nós estamos gravando isso e começar uma série de ter pelo menos um programa mensal e, na sequência, a gente começar a desovar o que está parado, porque coisa parada não funciona, não vale nada. É para você, Marisa. Bem, eu queria pedir licença para vocês para retomar um assunto importante na minha trajetória de luta dos direitos humanos, que é a contribuição que a SESI deu sob o ponto de vista da formação da militância na visão da praxis, e todo o processo educativo para sistematização. E trabalhamos isso com vários movimentos sociais juntos, não foi só o Movimento Nacional de Direitos Humanos, e acredito que nesse período formamos no país uma geração de militantes que tiveram uma compreensão da prática transformadora de um jeito diferente que hoje se está tendo. E quem liderou isso foi a SESI. Lembro muito o que fazia o Oscar Hara, o processo de capacitação que a SESI liderava no país. E eu quero contar para vocês, já que faz tempo que nós não nos encontramos, né? Eu acabei, depois de 20 anos que estive como vice-prefeita, prefeita em exercício, deputada estadual, secretária de Educação, secretária de Segurança Alimentar, e uma série de outras funções eletivas, eu estive me encontrando com o Oscar Hara enquanto doutoranda na URGS. Ele recebeu o título de doutor honoris causa na URGS, e eu mostrei os livros dele que eu tenho, inclusive aquele que descola muito fácil, né? Sobre a questão da sistematização da prática. E vejo que é um vazio hoje no processo de formação da militância no país, este tipo de visão educativa e pedagógica nacional dos ativistas de movimentos sociais. E este vazio articulador permanece. E a SESI cumpriu esse papel importante no país, não em 10 anos, não só em 20 anos, ainda continua, mas no movimento nacional vocês foram fundamentais. Eu lembro a Fátima vindo para as cidades, a Cleide, que era aqui na região sul, mais a Cleide que participava, tendo toda uma equipe na SESI que pensava
bem metodologicamente como vamos trabalhar, então, a diversidade, a diferença, hoje no país, enquanto processo formativo. Lá a gente pensava a criação de cursos de formação em direitos humanos, hoje temos muitos no Brasil. Lembro que a Nazaré foi um dos primeiros cursos de pós-graduação lá na Universidade da Paraíba. O Timothy, que foi o que levou em frente enquanto pró-reitor. Agora, no Brasil, estão espalhadas, e enquanto deputada, eu trabalhava a Liga dos Direitos Humanos da URGS, com vários professores e estudantes. Então, o momento histórico de reconhecimento da SESI é como, não sei, eu não avaliei para dizer que alguma outra entidade tenha feito mais que a SESI no processo de formação da militância, e quando surge a rede de educação em direitos humanos, a qual eu sei que o Roberto ainda faz parte, se faz muito o fortalecimento dessa visão educativa, mas o processo de sistematização da prática, quem marcou a história no país, na minha avaliação, foi a SESI. Marisa, só um parênteses interessante, nós apoiamos um grupo que, por um tempo, mergulhou nessa discussão sobre a sistematização, e, na verdade, eles têm um livrinho que eu posso te mandar, bem interessante, que eles chamam a mágica das 5 letras. PMA, né? E também o S da sistematização e um D da devolução. Então, era PMAS. Que é devolução e democratização também, é o mesmo... a devolução, né? Democratizar o conhecimento. Muito interessante, são 5 letrinhas mágicas, eles fizeram um livreto muito legal, eu vou mandar para você, tá comigo lá na SESI, vale a pena, porque a sua cachaça, você vai gostar muito. Que bom. A minha cachaça agora, só um parênteses informal, minha cachaça agora, eu fiz a defesa de tese e hoje eu estava terminando meus documentos para receber o título, porque ela já foi aprovada. E eu trabalhei sobre a luta pelo reconhecimento das mulheres na política, a partir da história local das mulheres eleitas em Caxias, que durante todo o período da história, até 2014, foram 11 mulheres eleitas numa cidade de 600 mil habitantes, né? E de 130 anos, e eu trabalhei a visão teórica da luta pelo reconhecimento como um fator de justiça. A subrepresentação das mulheres. E já fiz a defesa da tese, ela foi considerada inédita e original, e agora eu fiquei com o compromisso de publicação, então é o trabalho que eu farei o ano que vem, né? E eu quero dizer que eu concluo uma das coisas que foi a luta pelos direitos humanos, que eu vivi desde 79, nós já tínhamos aqui no Rio Grande do Sul o Movimento de Justiça e Paz, né? E tínhamos toda a luta internacional com o Movimento de Justiça e Paz aqui, porque aqui passavam muitos presos políticos, inclusive o Frei Beto foi hospedado aqui em Caxias. O bispo da época conseguiu escondê-lo no nosso centro de formação. A luta pela anistia, depois, em 82, criamos o nosso centro aqui em Caxias, que fez história no país também. Então, a minha própria história, ela ficou marcada e fui eleita a primeira mulher como vice-prefeita e prefeita, a primeira deputada aqui, só por Caxias, mas eu devo muito à luta dos direitos humanos, que me transformou e me tornou visível. Então, a minha visibilidade pública, ela teve como marca a luta por direitos. Então, eu quero também aproveitar para agradecer a SESI, que contribuiu para que eu passasse por esse processo de formação. Mesmo que a universidade a universidade, como eu era professora na universidade, né, contribuiu muito para isso, mas o me jogar para fora do mundo acadêmico, que segundo Nietzsche é como uma teia de aranha que fica esperando a perna da primeira aranha que passa a sôfrega, né, eu consegui fazer isso pelo movimento de direitos humanos e a luta local de direitos humanos como um fator de reconhecimento.
Não, inclusive, Marisa, colocar para quem está nos assistindo, né, que a companheira Marisa foi secretária de formação, né, trabalhou essa parte de formação dentro do MNDH. E, Marisa, é engraçado, quando eu te vejo, eu sempre lembro da figura do grande companheiro Roque Graziotin. Que isso que ia lembrar. Eu gostava muito de rock e a gente brincava muito, né? Gostava muito de rock. O nosso querido amigo Roque, agora no Natal, vai fazer 3 anos que ele partiu. Ele sofreu um AVC no dia de Natal. E ele não foi encontrado a tempo. Quando ele foi encontrado, ele estava já com comprometimentos cerebrais e não se recuperou, ficou com consciência, mas sofreu alguns anos, mas ele partiu, deixou um vazio muito grande, porque a luta que ele representa é uma luta que nós todos tentamos levar, mas a ausência sempre deixa um vazio. Assim como partiu a Justina, que era a nossa vice-prefeita depois que eu estive, ela foi nossa grande líder também na área. Então, vários partiram. Eu estou hoje com 75 anos, e eu tenho um amigo que diz, pelo que eu ainda tenho a fazer, eu deveria viver uns 200, eu até que gostaria, né? O Rubem Alves que diz que... Hã? O Rubem Alves diz... O Rubem Alves, ele dizia... Ver como resgatar os nomes fundantes do movimento, entre os quais o Padre Roque, Dermi Azevedo, né? As pessoas especiais que acho que vão ser objeto nos 40 anos domingens, né? Então, Zanetti, domingo passado houve o Encontro Nacional do Setorial de Direitos Humanos do PT. E o companheiro Renato Simões, sabendo que a gente tem essas imagens todinhas, nós fizemos um pequeno vídeo de 3 minutos que a gente colocou imagens de Dermi no encontro de Vargem Grande. Né? Então, quer dizer, o que a gente também está querendo, viu, Marisa, é não só fazer essas discussões, mas também mostrar o material. Coisa que eu gostaria de fazer agora, que a gente tem 2 pequenos vídeos para a gente dar um refresquinho, né? Primeiro, mostra Eliana toda animada, dando uma entrevista. Eliana, como eu recebi um HD com 100 fitas, hoje eu fui lá e peguei um pedacinho. Né? Então, tem esse trechozinho de 3 minutos, você falando, e logo depois tem o Encontro da Bahia, que ele pegou também um trechozinho que aparece a Enilson falando. Aí, Roberto, só um minutinho aí, só para dialogar. Só para dialogar com Marisa... deixa eu abrir o microfone. Está aberto. Só para dialogar com Marisa, eu acho que o projeto monitoramento do MNDH, né, que faz esse trabalho de incidência política, acho que ele faz um bom trabalho de sistematização. Eu acho que aí é uma sistematização para incidência, muito dirigida, mas só para assim, dizer que eu acho que o movimento ainda continua fazendo um bom trabalho de sistematização da luta por direitos humanos no país, e eu acho que isso é mérito da SESI, seu, de todas as pessoas que passaram nesse processo, né, e que insistiram muito na importância da sistematização, enquanto não só como memória, mas como instrumento de luta, de incidência política, de tudo isso. Acho que é só para lembrar isso. É instrumento de reconhecimento e de democratização. E de luta, de denúncia. E de luta. Então, vamos dar só um refresquinho, 5 minutinhos, depois a gente volta. Vai lá, Rômulo. Século XXI. Para caminharmos ao século XXI, é necessário que tenhamos muita convicção do trabalho que estamos fazendo. Eu acho que esse trabalho é um trabalho extremamente importante. É até interessante como discutir o trabalho que se faz de direitos humanos no Brasil. Às vezes, com um europeu ou com um norte-americano, é complicado. Até que ele entenda o sentido da luta de direitos humanos no Brasil.
Porque normalmente o trabalho para eles se resume a uma denúncia das injustiças, né? E aqui eu acho que se conseguiu, nesse século, nesses anos todos, se conseguiu muito esse conteúdo de luta, né? De trabalho conjunto, de solidariedade, de encontrar sinais de esperança, além da denúncia. A denúncia continua sendo importante, mas não se resume nisso, né? As injustiças só vão poder ser corrigidas se houver um trabalho muito importante organizado dos vários grupos que compõem a nossa sociedade. Senão vai ser impossível. Não vejo outra forma. E eu acho que isso está muito impregnado no movimento. Se ele segue essa linha e se ele adota a questão do reforço da concepção dos direitos humanos e uma concepção também impregnada dos valores éticos, né? E recuperando todos esses valores que parece que estão perdidos, esquecidos. Quando se fala de ética, se fala de ética na política, se fala de corrupção, e não se fala de ética na nossa vivência. Muito bem, guria. Que lindo. É um encontro lá de Salvador. Muito bom. Projeto desse projeto dos direitos humanos, que nós conseguimos distribuir quase 2 milhões de cópias. Quase 2 milhões de cópias em todo o país, pelas universidades, pelas escolas, pelos sindicatos, pelas associações de bairros, etc. Isso sabia essa reunião e a questão que ela fez de nos brindar com a sua presença para dar ainda 2 milhões de seres humanos que não comem o necessário todo dia, num país onde estão tocadas na base do porrete da Polícia Militar, particularmente nesse estado. Agora, agora tem uma surpresinha para vocês. A imagem de Dermic é só 3 minutinhos para concluir esse lance. Aí, Romulo. Cadê o som? Cadê o som? Tem que botar o som. Acontece, né? Enquanto isso eu vou falando, né? Enchendo a linguiça. Porque Romulo, o companheiro que trabalha aqui comigo, disse, rapaz, vamos botar aí o material lá do PP, porque tem uma imagem massa, uma fala pequenininha de Dermi, uma outra filmagem que a gente teve, que quando o Dom Paulo lançou O Brasil Nunca Mais, ele fez o lançamento aqui em Natal. A gente pegou isso. E Lula, quando passou aqui, teve uma passagem muito legal que ele encontrou-se com Hilton Ascioli. Mas Lula chorou tanto que Hilton Ascioli fica pegando no cabelo. Não, fique calmo, não chore não. Como é que está aí, Romulo? Está entrando? Mas então é isso, Marisa. Então, agora você Tanta gente a trabalhar, de repente essa Clarissa pra votar, e sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser. A gente assumir cada vez mais a bandeira dos direitos humanos com toda a coragem, assumindo claramente essa nossa opção. Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com sinceridade. Lula. Se os jovens se interessarem por isso, por um mundo fraterno e justo, lutarem contra o desemprego, como eu disse, lutarem em favor das crianças, para não ficarem abandonados, lutarem em favor dos velhinhos. Lula lá, é a gente junto, Lula lá, valeu a espera, Lula lá, meu
esperanças são os humildes, os trabalhadores, os expoliados. Eles é que estão dando uma grande lição. É preciso não esquecer que de 77 a 79 foram os operários que levantaram problemas graves, que levaram a greves, que revolucionaram. Quer dizer, os trabalhadores, os boias-frias de São Paulo, de outras regiões do país, os poceiros, os índios, todos eles estão fazendo coisas que as elites não fizeram, estão desafiando a realidade, estão tentando construir um Brasil novo. Então, eles nos dão esperança. É aí que está a única razão pela qual alguém pode dizer o Brasil tem futuro. É a gente junto, Lula lá, brilha uma estrela, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Nós somos seres em busca sempre de um amanhã que, por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive, com a iluminação do ontem que a gente viveu. Essa música permitiu que a gente fizesse a campanha mais emocionante da história desse país. Ai, ai. Belos fragmentos. Impressionante. O que eu acho que com o material que a gente tem e juntar com esses que vocês têm, que a gente pega, eu acho que a gente pode, assim, com um pouquinho de sensibilidade, fazer grandes agitos, né? Na verdade, o que a gente está querendo é fazer o seguinte, essa experiência nossa que a gente chama de pós-TV, que é muito mais uma onda, né? A gente está fazendo um canal streaming e a gente está fazendo um lance de formação que a gente está chamando de Universidade Popular. Então, e a ideia é botar, viu, Eliana, material bruto. Se tem 3 horas da Bahia, 3 horas. Quem quiser vá lá e faça seu vídeo. Companheira Marisa Virgínia Formolo da Lavecchia. O som, Marisa. O som, Marisa. Aí. É fórmula. Fórmula. A gente sempre falou formolo, não é fórmula. Marisa, adorei o teu sotaque, viu, Marisa? Como? Você me chamou de Zanetti. Zanetti. Bem, pessoal, nós já estamos com 1h18, né? Eu acho que ele poderia começar a dar o fechamento e em cima de coisa concreta, né? O que a gente está querendo a partir de agora, independente do que foi, do que está sendo, do que será, existem coisas extremamente práticas que a gente pode reunir e socializar. Quer dizer, eu fiz questão, até fosse um pouco a barra, né, Zanetti, para que esse nosso encontro ainda fosse em 2021, para que nós, em torno dos dias 22 a 24, que depois a gente discute, colocar o primeiro programa, né? E pegando coisas concretas, né? Zanetti, eu já estou perturbando Zanetti há vários anos. O material da SESI, né? Eu acho que Marisa vai ser uma boa parte, né, nisso tudo, né? Que, de alguma maneira, é só ordenada. Então, quer dizer, na verdade, é o seguinte, ele está fazendo aqui a guerrilha, né? Nossa estrutura é de fusquinha, né? Mas a gente tenta fazer uma coisa que seja bacana e que seja representativa. E não ficar com muita conversa. Eu não gosto dessa palavra, mas é um pouco isso, é com coisas concretas, né? Com produtos, né? Filmagem, material, etc, etc. Porque uma coisa que eu aprendi muito com amigos que mexem com o negócio de teatro de rua, eu tenho um grande amigo chamado Júnior Santos. Esse cara é tão louco que já fez teatro de rua em Sierra Maestra. Ele ensinou a nós
o que ele chama a técnica do camelô. Então, hoje eu uso um pouco esse negócio de conversar, mas também com coisa concreta, e trabalhar a mágica, né? Eu acho que é um pouco isso, a gente ter o material e também trabalhar essa questão da mágica. O Roberto, só lembrando que aqueles depoimentos, aquelas 14 fitas que eu passei para a Valéria e Valéria te passou, eram, na verdade, olhares externos em relação ao MNDH. Paulo Sérgio Pinheiro, Leonardo Boff, Eloy Pietá, e teve tantos outros que deram depoimentos, o Jaime Wright, né? Eram todos que a gente considerou naquela época como olhares externos, ou seja, de pessoas amigas do movimento, mas que não estão no movimento. O Leonardo Boff é diferente, mas os demais eram simpatizantes, aderentes, né? Mas não eram militantes diretos. E aí a gente queria ouvi-los, como é que eles percebiam o MNDH. Então, acho que tem um acervo aí de fitas riquíssimos que está na sua mão, para que você possa... Bom, tem outras coisas que a SESI, infelizmente, não sei se conseguiu manter. Por exemplo, um filme pioneiro que nós fizemos na época, bem no início da SESI, que chamava Ilhas de Esperança, que justamente sobre os pequenos projetos, né? Que tinha um cineasta aqui, Guido Araújo, aqui na Bahia, que fez, e isso estava em 36 milímetros. Eu não sei se esse material ainda existe, mas, enfim, ele já capta ali toda essa questão dos direitos humanos vinculado ao nascimento e à projeção que a SESI fez Nordeste adentro. Marisa? Ficou aquele... Não, eu estou aguardando, eu não vou fazer intervenção, tu fizeste uma pergunta, eu acho que cada um está tentando responder a tua pergunta. Acho que Fátima queria falar. Não, eu acho que daí o Zanetti é que está na série. De nós é o único que continua diretamente, né? Acho que vê as condições do acervo, acho que o acervo tinha um acervo bem bom, não sei se ele está digitalizado já, como está, enfim, que eu acho que é o acervo dos próprios projetos, acho que eles trazem um pouco, aí tem um trabalho, a Marisa teria um trabalho, né, de sistematização, que eu acho que é grande também, mas você tem aí, assim, um pouco a evolução do movimento a partir dos próprios projetos, sem contar os outros materiais que se tem também, enfim. Vídeo, eu não lembro da gente ter muito lá na SESI, né? Da gente ter produziu esse, acho que produziu dos 20 anos, que foi esqueci o nome agora, lá do Maranhão, enfim, do cineasta também. Colheu alguns depoimentos, acho que tem de gente de direitos humanos também, naqueles vídeos, né? Eu não sei como é que está esse material, enfim, teria que dar uma olhada. Eu sei que dos 20 anos da SESI foi captado em vídeo já, né? Em VHS, eu acho que estava em VHS. Não sei como é que está hoje. Muito bem. Eliana? Eu acho que seria muito interessante, porque nós estamos falando da memória. A memória tem uma memória antiga, né? Uma memória da criação do movimento, dos passos dados, das pessoas que participaram dessa época, mas tem uma memória também um pouco mais recente, assim como disse Zanetti, de outras questões com as quais a SESI foi lidando e que estão relacionadas com a diversidade da luta pelos direitos humanos. Né? Essa diversidade que é muito grande, a SESI tem trabalhado e traz um material muito bom,
muitas campanhas que estão relacionadas com povos e populações tradicionais, a questão dos indígenas, a atenção que a SESI vem dando à região norte do país, muito importante, a questão da Amazônia, a própria luta pelo novo marco regulatório das organizações da sociedade civil é uma luta que vem, né? Nós já trabalhamos nisso desde 2010, 2011, e hoje, a relação com a SESI é uma relação mais de representar a SESI nesse processo do marco regulatório. Mas eu acompanho as várias produções, as várias lives que a SESI tem organizado. Acho que seria muito interessante atualizar um pouco, porque tem a ver com o que a Marisa colocou também, a relação, né, daquele momento com esses desafios que nós temos hoje. Então, acho que seria interessante, né, ter uma entrevista com a Sônia Mota, que assumiu a direção executiva depois que eu saí, e eu acho que isso vai dar também um conteúdo, né, para todo esse material de direitos humanos que vocês estão colocando. Porque, como eu dizia no início, né, e eu acho que isso cada vez é mais verdade, né, os direitos humanos estão na centralidade da atuação da SESI, né? E eu peço permissão para ler uma frasezinha que eu escrevi na apresentação do livro de 40 anos da SESI, que dizia o seguinte: o compromisso da SESI com os direitos se reforça a cada dia, com o brotar de tantas sementes espalhadas pelo país. A cada grupo popular que nasce nas periferias das cidades e nos campos, a cada novo movimento popular que se organiza, a cada movimento que se reforça, a cada rede tecida por mulheres e homens nas lutas para transformar a nossa sociedade em busca da justiça, da paz. Aí está a razão de ser da SESI. Marisa, vamos dar o finalmente, todo mundo dá a sua última palavra, né? Para a gente dar uma levantada de bola. Fátima? Bem da minha parte. Mas deixa então agora. Você é nossa coordenadora, né? Não, eu sou uma contribuinte no processo de formalização de informações aqui, cheias de conteúdo e significado. Companheira Fátima Nascimento. Eu queria agradecer a oportunidade, acho que é muito bom estar aqui com vocês, assim, rever pessoas amigas também, eu acho que isso é super importante, a gente se reconectar também, e, assim, finalizar dizendo que é muito, muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo de resgate da memória da luta pelos direitos humanos no Brasil. Acho que esse é um trabalho assim fundamental, né, para as novas gerações. Eu fui assistir Marighella recentemente, vi o impacto, né, que para a juventude, assim, que estava assistindo, tinha um grupo grande ligado ao Levante Popular, ao MST e a outros movimentos também, na mesma sessão, e quanto era importante para aquela juventude, para aquele grupo que estava ali, estar assistindo aquele filme, e quanto é importante conhecer a nossa história, conhecer, né, a trajetória da luta pelos direitos do Brasil. É isso. Legal estar aqui com vocês. Companheiro Zanetti. Oi, é só uma lembrança de atualização, que é bem recente, de 3, 4 anos para cá, que a SESI começou a fazer missões ecumênicas. O que é isso? Em momentos de situação de extremo conflito, de chacinas, como o Pau d'Arco, como o massacre às mulheres das casas de reza dos Guarani Kaiowá,
também uma experiência no Rio Grande do Sul, junto com os luteranos. Essas missões ecumênicas são mergulhos institucionais. A SESI tem sido o principal protagonista, a Sônia, a nossa nova diretora, de todos os parlamentados, várias denominações devidamente parlamentados, vão às áreas de conflito para criar um constrangimento à violência, pedindo audiência pública local, né? Se aproximando de parlamentares progressistas para também dar cobertura. Quer dizer, essas missões ecumênicas é uma expressão clara de compromisso com os direitos humanos, né? E, é claro, também grupos locais de direitos humanos têm nos ajudado, como, por exemplo, o CEBI, no Centro-Oeste, né? O Edmilson é uma grande figura, e, enfim, são atos, eu acho que o Pau d'Arco fizemos em cooperação com a Sociedade Paraense. Então, queria só destacar isso, porque está pouco visível, né, na nossa conversa, essa questão das missões ecumênicas, que é um fato mais novo e extremamente corajoso, porque as pessoas correm risco, estão no meio do fogo, né, do tiroteio. E teve problemas no Pau d'Arco mesmo, de ameaças. O pessoal estava lá acampado perto do conflito, acho que mataram uns 10 trabalhadores. Foi horrível, e daí nós resolvemos ir para lá. Quer dizer, eu não fui, mas a Sônia e parte da equipe, foi maravilhoso. Então, só para chamar atenção esse fato, esse registro, porque tem tudo a ver com a luta dos direitos humanos e, de alguma forma, articulada com o movimento. Zanetti, só um ajustezinho aí. Já teve missões da SESI anteriores. Eu, pelo menos, lembro de 2 grandes. Uma foi logo depois da morte de Chico Mendes, a ida lá a Chapuri. E depois Eldorado. Sim, Eldorado Carajás, lembra? Foi Eldorado uma missão Carajás. super importante, eu acho, né? O Nilson foi junto. Coincidência nacional, internacional. Você tem razão. Ela não tinha esse nome de missão ecumênica, mas era uma missão ecumênica. Não era pastor, não ia paramentado, mas era uma missão ecumênica. Você tem razão. Pelo menos eu me lembro de pelo menos essas 2. Sem dúvida. Eu me lembro do massacre de Eldorado. Era nosso parceiro também, enfim, e depois Eldorado. Isso mesmo. Companheira Marisa. Eu queria trazer à SESI um desafio que tem história para sustentá-lo. Assim como a SESI, enquanto uma entidade ecumênica, em sua relação forte com o CONIC, com a CNBB, com as demais entidades das diferentes crenças e religiões, conseguimos juntos superar grandes desafios no Brasil. E me parece que agora essa visão fascista é também fundamentalista, que o governo está imprimindo na organização do poder da sociedade brasileira, exige uma contra-reação, do qual a SESI, o CONIC, a CNBB, as demais entidades, as OABs, não podem deixar de liderar, porque outra fonte de esperança tão agregadora como a SESI já teve, é difícil de ser constituída. Então, ao mesmo tempo que a gente agradece a contribuição histórica que a SESI deu ao país e ao mundo, porque quando se melhora um lugar e se salva uma vida, se salva e tem sentido para a humanidade, até que ponto eu tenho autorização de deixar esse desafio para a SESI. Eu me dou esse direito pela história de vocês, não porque eu tenho direito. Porque as missões ecumênicas, elas são, de fato, me parece hoje, uma grande novidade de confronto de poder político institucional, que ainda tem aceitação da sociedade, porque se forem uma missão de políticos, se forem uma missão de leigos,
não o poder institucional. Ou ele tem uma visão de corrupção, ou ele tem uma visão de fragilidade. Quem tem uma missão institucional forte, hoje, é, de novo, a relação das igrejas. Bem, pessoal, agradecer, né, a presença da companheira Eliana Hollenberg, né, que mandou um abraço para você, foi Crispiniano Neto, viu? Grande Nós fizemos um programa com o Crispiniano, né? A companheira Fátima, que não via há anos, né? Zanetti, eu estou sempre falando, né? E agradecer muito, né, Marisa, que esse nosso papo vai dar samba, viu? Tem muita coisa aí que a gente vai trabalhar. Ainda bem, viu, Roberto? Bacana que você, nesse última live que você passou, nesse último vídeo, aparece Antônia Garcia. A gente agradece muito, porque a gente gosta muito dela, e ela faleceu faz pouco tempo. Porque, na verdade, a gente fez o seguinte, a gente deu no vídeo sobre direitos humanos e o PT, né? A gente ficou conversando assim, Renato Simões ligou, e foi assim, uma coisa muito de última hora, a gente fez mesmo, deu a ideia de fazer. Muito bom. E a gente ficou discutindo nomes com perfis, né? Mulher, índio, negro, isso ficou legal. Então é isso, né, pessoal? Então esse programa, ele vai ser muito legal, que nós vamos ver a data, mas seguramente vai ser o início de uma série de programas, né? E muito material que a gente vai querer colocar, exatamente para começar as comemorações dos 40 anos do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A gente começa a sair hoje com a bola cheia, né? Então, a todos. É um bom momento que o movimento está vivendo. Não podemos esquecer algo importante que Marisa colocou, que é essa questão dos desafios, né? Eu acho que a questão do Estado laico se coloca muito importante. Nós temos que estar pensando que direitos humanos estão associados a desenvolvimento e justiça. E nisso entram também as articulações ecumênicas, seja só com organizações do Brasil, como tem o Fórum Ecumênico Brasil, seja com agências e cooperação internacional, como o processo de articulação e diálogo, e que visam realmente fazer face. Esse é um desafio, o fundamentalismo, não só para o Brasil, né? É um desafio mundial. E acho que é muito importante a provocação de Marisa. Para finalizar, né, Marisa? Conclua, Eliana. Então, para finalizar, eu coloco para a nossa companheira Marisa Fórmulo, né? Não é Fórmulo, não, é Fórmulo. E aí, Marisa? A última palavra para a gente fechar o nosso programa. Já estamos com 1h e 37 minutos de programa. É com você, Marisa. E ela tem um jogo de luzes, hein? Tem um negócio organizado. Tá ouvindo, Marisa? Oi, Marisa. Está se arrumando. Então, sim, ela está dando uma geral. Está dando uma geral. Ela está ouvindo? Acho que não. Acho que não. Então, de qualquer maneira, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Um feliz 2022, que vai ser um ano de muita luta, né? Porque, na verdade, o que a gente está travando é uma luta da barbárie, né? É a barbárie contra a civilização. Um grande abraço a todos e, na sequência, mais material sobre a luta pelos direitos humanos e pela questão da civilização no nosso país. Um grande abraço a todos. Beijo, gente.